são fenômenos esquisitos. A história da filosofia está cheia de esquisitices que, quando digo esquisitos, quer dizer que eles não correspondem à nossa expectativa, não correspondem ao que nos parece lógico, mas que evidentemente não quer dizer que sejam tão misteriosos. Significa apenas que eles não têm uma explicação geral, eles não podem se reduzir, vamos dizer, a uma norma geral que apazigue a nossa mente e nos dê a impressão de que nós estamos compreendendo. Não, eles têm que ser investigados na sua peculiaridade para saber exatamente como aconteceu. Aí você entende. Como neste caso aqui, se você perguntar por que se esqueceu. Bom, a mudança foi vasta, geral demais, tá certo? E você não tinha de maneira alguma meio de registro e meio de continuidade de ensino que permitisse que, vamos dizer, a formação das inteligências individuais tivesse uma velocidade superior à das mudanças sociais. Tá entendendo? Teria sido preciso intensificar vamos dizer, o ensino dentro da academia platônica e gerar rapidamente inteligências capazes de não apenas conservar o legado anterior, mas você está fazendo um esforço para segurar o legado anterior, ao mesmo tempo você tem que aplicá-lo para entender uma situação em mudança. Ou seja, teria que ter tido 100 vezes mais atividade intelectual dentro da academia platônica para dar conta das mudanças do que tinha tido na geração anterior. Hoje, não me parece difícil você entender esse período com os mesmos conceitos da filosofia aristotélica e platônica, que é exatamente o que eu estou fazendo aqui. Tá certo? Eu estou usando a noção da polis, do cidadão, dos direitos, etc, etc. Estou descrevendo a situação em termos aristotélicos e platônicos. Né? Mas na época teria sido preciso esse duplo esforço. Por um lado, para você não esquecer o que você aprendeu. Por outro lado, você já vai ter que usar aquilo não apenas para conservá-lo, mas como instrumento para você investigar e entender um negócio que está acontecendo agora e que não estava acontecendo no tempo de Platão e Aristóteles. Aqui é chupar cana e assobiasta. Você tem que andar na bicicleta e consertá-la ao mesmo tempo. Trocar os parafusos enquanto você anda. Não precisa ser de circo, diga. Professor, mas pelo menos para preservar o conhecimento de Platão e Aristóteles, não havia capacidade de registro? Não é possível a preservação, não é possível a preservação nessas condições. A pura e simples preservação, vamos dizer, seria quase um elemento material, museológico, você conservar os textos. Bom, isso de fato se conservou. O problema é que com a mudança social, você tem a mudança linguística também. A sua língua vai ficando, a sua linguagem vai ficando diferente daquela, e você já não entende o que eles estão querendo dizer. Então, a pura conservação mecânica não adianta nada. Você conserva, mas não entende. Você fica lá uma peça de museu. Não é isso? Que quanto mais você a conserva, mais lhe parece esquisita e incompreensível. Então, para isso ser conservado, teria sido preciso que se conservasse em uso. Não é isso? Quer dizer, você continuar as discussões, investigações ali na academia, de modo a usar os instrumentos cognitivos legados por Platão e Aristóteles para você explicar o que estava acontecendo. Então, neste caso, a velocidade da inteligência teria que ser superior à velocidade das mudanças. E isso realmente não dava para fazer. Materialmente foi impossível, não tinha gente para fazer isso. Diga. Nesse período, a academia e o liceu tinham sido diferentes? Não, a academia platônica durou ainda mais 1000 anos. Né? Então, mas eram outras pessoas, que faziam outras coisas, pensavam de outro jeito. Quando você pega, por exemplo, o sucessor, entre aspas, de Aristóteles no liceu, que é Teofrasto, você já tem uma queda de nível absolutamente assombrosa. Não é o problema da extinção das instituições como tais, nem da interrupção do ensino. O ensino não foi interrompido. É o conteúdo dele que foi embora. E vai sendo substituído por conhecimentos de nível cada vez mais baixo, mais grosseiros, tá certo? E, sobretudo, dentro vamos dizer, desta atomização, surge também, vamos dizer, a impossibilidade de você subir aquelas grandes concepções de ordem metafísica, porque você já não tem, vamos dizer, um diálogo capaz de criar a situação na qual você possa ter aquilo, tá certo?
Então, quer dizer, o diálogo é tudo. Tudo que o ser humano faz, ele faz falando. A única ação humana, de fato, é falar e ouvir, na verdade. Então, desfeito um certo ambiente dialogal que havia na Grécia clássica, as concepções a que ele dava acesso acabam desaparecendo de vista mesmo. Então, quando desaparecem as concepções de metafísicas, o que acontece? Aristóteles tinha estruturado a ciência lógicas, físicas e metafísicas. Subiu a metafísica, bom, baixou para a física. Ela passa a ser, né, a referência. Aristóteles diz que se, vamos dizer, a realidade mais elevada e universal que existisse fosse de ordem física, então a física seria a ciência suprema. Como não é como além do mundo físico tem algo ainda que você pode conceber para lá, então tem a metafísica. Mas só sobe a metafísica, então a física vira a rainha das ciências. Então, nesta época, surge uma profusão de teorias materialistas. Então, esse é um dos motivos, tá certo? Pelos quais nós podemos entender que o materialismo não é propriamente uma doutrina. O materialismo é uma vivência que certos indivíduos têm em certos momentos. Tá certo? Onde realmente não dá para você conceber nada além daquilo. Então, o materialismo é uma experiência vital humana, de certas etapas e certas situações. Tá certo? Mas, para vocês verem até que ponto foi, como o mergulho foi fundo, nós podemos examinar, por exemplo, só um dos filósofos desse período. Na próxima aula examinaremos os outros. Não adianta nada você dar aí 20 filósofos e ficar somente com esses dados na mão, sem você ter a articulação histórica. E essa articulação histórica, por sua vez, não dá para você perceber se a gente dá pelo menos alguns desses elementos teóricos que eu estou dando aqui. Então, mas você pode ter uma ideia do que se passou examinando, por exemplo, a filosofia de Diógenes. Diógenes é o famoso filósofo que morava num barril. Então, morar num barril já foi um sinal, tá certo? É um negócio incrível, né? Porque está lá um sujeito lá cria a metafísica, a lógica, que inaugura 200 ciências, o outro seguinte diz, não, o negócio aqui é morar num barril. Só por isso aqui você já vê que foi uma espécie de anticlímax, né? Então, morar num barril para não precisar ter casa, porque casa significava uma dependência do indivíduo em relação ao meio social. Tá certo? Quer dizer, períodos esquisitos requerem de nós um esforço de imaginação. Então é por isso que a narrativa histórica ela não pode ser tão linear assim. A continuação da saga sobre a decadência de Diógenes será postada em 2 dias. Inscreva-se e aperte o sininho de notificação para não perder. O algoritmo não gosta de vídeos longos, por isso tive que cortar. Entre no canal e veja mais cortes desse curso da História Essencial da Filosofia dada em 2002 pelo Olavo pela Realizações. Veja a continuação da aula sobre o argumento de Santo Anselmo que quase ninguém viu, maldito algoritmo.